Você já fez um atendimento impecável, caprichou em cada detalhe, a cliente saiu maravilhosa, linda e elogiando você, mas mesmo assim ela sumiu, ela não voltou mais? E você se pergunta: o que eu tô fazendo de errado, né? Hoje eu vou te mostrar os erros invisíveis que afastam suas clientes. Mesmo quando você faz a sobrancelha bem, a sobrancelha bonita, quando a técnica está boa, né? E o melhor, eu vou te ensinar a virar o jogo, né? Fazer seus clientes voltarem e ainda indicarem você. Essa é uma das maiores frustrações de quem trabalha, né, com sobrancelhas, com design. A gente atende bem, mas não consegue fidelizar aquela cliente, aquelas clientes. E a gente começa a pensar, né? Vem o medo, vem a insegurança, vem a comparação. Você se dedica, você investe em curso, você estuda e parece que aquilo não retorna. E ainda você vê a cliente sumindo, né? Mas o que pouca gente fala é que não é a técnica que afasta a cliente, e sim coisas que a gente não vê. A gente não pensa em como que a cliente se sente quando ela entra no seu espaço, como ela se sente quando ela está sentada na sua cadeira. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não me entenda mal, a técnica ela é importante, mas ela não é suficiente para segurar a cliente. Se fosse só pela técnica, ela iria para o profissional que fez a sobrancelha dela ficar perfeita. Mas muitas vezes elas trocam pela profissional que fez menos, mas que ela se sentiu melhor com ela, no espaço dela, porque ela se sentiu cuidada. Eu já falei isso nos outros vídeos também, mas isso é muito importante porque o que conta, na verdade, é a experiência completa que você vai trazer para aquela cliente. Porque a cliente, ela não vai lembrar exatamente do que você fez lá, se você puxou um pelo ali, ou deixou um pelo ali, ou fez a rena assim, ou a coloração assado. Ela vai lembrar mais do que ela sentiu. Que ela se sentiu cuidada, ela se sentiu ouvida, ela se sentiu respeitada e segura. E é aqui que a experiência entra. Ela começa no olhar, começa na fala, na comunicação, na postura e muito antes do primeiro fio ser puxado. Eu tenho um exemplo que aconteceu hoje. Hoje eu fui no dentista e era a primeira vez que eu ia naquele lugar, foi por indicação e fazia muito tempo que eu não ia no dentista. Inclusive até me arrependi porque eu tenho que fazer muita coisa nos meus dentes, porque eu deixei, né, de ir no dentista, enfim, achava que tava tudo bem, mas não tava. E, enfim, eu fui no dentista hoje, era só mulheres no espaço, tinha mais de uma profissional, e desde que eu entrei no lugar assim, bonitinho, limpo, arrumadinho, aquela musiquinha ambiente, tinha até umas plantas, assim, no cantinho, assim, que eu amo plantas, né? Tinha cafezinho, tinha chazinho e fora, né, essa questão estética, que não é tão importante, mas conta também, o atendimento. Eu amei o atendimento das meninas lá. As duas recepcionistas que estavam lá me atenderam super bem. Elas vieram fazer a ficha lá de avaliação. Eu já conhecia uma delas, mas mesmo assim me trataram super bem, conversaram comigo. Me senti assim uma princesa, cuidada lá mesmo. E depois que entrei lá para fazer a avaliação com a dentista mesmo, ela também me tratou super bem, simpática. Conversamos um monte, ela me explicou bem certinho o que eu tinha que fazer, me mostrou tudo meus dentes. Ela tinha um aparelhinho assim que tinha uma câmera na pontinha que dava para ver tudo os dentes assim.
por dentro e ela me deu o celular dela pra mim segurar, pra mim ver os meus dentes. E ela me explicou cada dente, ela me explicou o que que tinha que fazer, o que que tava acontecendo. E, nossa, me senti assim, muito bem cuidada, né, a palavra. Enfim, né, a outra profissional que tava lá também, já ouvi falar muito bem dela. Então, elas me trataram super bem, fui muito bem atendida, me senti bem. Ganhei até uma bolachinha lá, uns biscoitinhos que elas dão para os clientes. Elas vieram e colocaram, ai, não sei o nome daquilo, mas é tipo aquelas proteção que você põe no pé, assim, sabe, para entrar no lugar que lá é limpinho, esterilizado. E elas mesmas vieram colocar o negócio no nosso pé. Elas não deram pra gente, assim, pra gente colocar. Elas vieram e colocaram no pé da gente. E depois tiraram também. Então, é uns detalhes, assim, que fazem a diferença. Que você se sente tão bem que você não quer nem sair de lá. Então, é isso. A gente tem que pensar, né, em cada detalhe. E não só pensar em fazer a melhor sobrancelha do universo, do mundo, mas deixar faltar, né, nesses detalhezinhos. E se você não sabe o que fazer, tipo, não tem ideia, tem internet para isso. Você procura lá ideias de, sei lá, de mimos, ideias de como tratar melhor seu cliente, Nossa, tem várias coisas que dá pra fazer. Eu, por exemplo, eu já fiz, tipo, as escovinhas de sobrancelha, eu dou, né, pras clientes. E eu fiz, tipo, uns cartãozinhos que você colocava a escovinha, assim, daí tinha uma mensaginha, assim. Vou ver se eu acho uma foto e coloco aqui pra vocês verem. E elas amam, é uma coisa tão simples, né? Mas quando termina o atendimento, você pega e dá pra ela, isso aqui é um presente pra você, não sei o quê. Elas, ai, que bonitinho, não sei o quê. Elas ficam muito felizes. Outra coisa que eu já dei foi em dias especiais, assim, tipo, dias das mães, no carnaval, o que mais? No Natal, na Páscoa. Você pensar, né, nos mimos para os clientes. Eu já dei chocolate, era um chocolate que batom assim, que você colocava também num cartãozinho e escrito uns negocinhos assim também, bem bonitinho. Já dei chaveiro de borboletinha, que mais? Eu já peguei uma cesta, inclusive a cesta tá aqui, calma aí. Cesta de Páscoa, eu não dei para os clientes. Aqui não tá os enfeites, mas eu peguei essa cesta pra deixar na recepção ali na Páscoa, né? Pra deixar bonitinho. E eu mesma que fiz. Eu fiz questão de falar pra elas que eu fiz. Porque ela vai pensar, nossa, ela pensa em cada detalhe, né? Pra deixar, né, o ambiente ali bonitinho pra elas. Porque a gente faz pensando nelas e elas sabem disso. Então, eu peguei a cesta, né, de Páscoa, comprei esses negocinhos na Xing Ling, colei com cola quente, os lacinhos eu mesma que fiz, comprei também. Daí eu comprei esses negocinhos que eu não sei o nome, um monte assim pra colocar aqui. Daí comprei coelhinho de pelúcia, comprei aqueles ovinhos de Páscoa, comprei um negocinho escrito Feliz Páscoa. E coloquei pra enfeitar assim, coloquei na recepção. E elas amaram, tipo, era só pra enfeitar ali. Elas, ai, que bonitinho, não sei o quê. Então, essas coisas elas fazem diferença. Fora essas coisas assim, estéticas, digamos, enfeitar o lugar lá em algum dia especial, ter cafezinho, ter chazinho, ter bolachinha. Você pode ter tudo isso, mas se você não atender ela bem, ela não vai voltar. E eu posso dar um exemplo disso, que lá no salão que eu trabalho, muitas profissionais passaram por lá e elas não duraram muito por essa questão, porque elas começaram a trabalhar bem ali,
E às vezes faziam o trabalho bem feito, e eu não tô dizendo de sobrancelha, ou de unha, ou de cabelo, de, de todos esses. Já passou manicure, já passou cabeleireira, e elas passaram por lá, e o trabalho delas era bem feito. Só que elas não, nessa parte assim de cuidado com a cliente, elas pecaram muito, sabe? E não atendiam bem. E às vezes saía no meio do expediente, saía do salão, nem avisava a dona do salão. A dona do salão nem sabia onde que tava, ficava braba. E às vezes ficava fazendo fofoca, assim, tipo, coisa aleatória com a cliente. A cliente às vezes não gosta, né, muitas vezes. Ou ficava se intrometendo demais na vida ali da cliente, ficava perguntando demais. Ah, é porque você é filha de quem? Ah, porque você é não sei o quê. Ah, eu te conheço não sei de onde. Ficava fazendo umas perguntas invasivas assim demais. E no primeiro atendimento, tipo, muitas vezes. Ou às vezes a profissional falava tanto assim que a cliente cansava de ficar ali, tipo assim, meu Deus do céu, eu não paro de falar um minuto. Daí a cliente cansava até. E às vezes ela falando assim da vida dela e não perguntando pra cliente. Às vezes perguntava também, mas ela ficava ali, ó, só falando. E a cliente ali, tipo, meu Deus do céu, que guria chata. E então, nossa, já vi cada coisa naquele lugar. E é difícil a gente achar, né, uma profissional assim, um perfil que dê certo, né, que atenda bem os clientes. E a dona do salão já conversou, já tentou conversar, mas não adiantava. Então a gente tem que pensar nisso. Eu também lembro de uma profissional que ela também se intrometia demais na vida das clientes. Ela dava muito pitaco. E que a cliente ficava tipo, sabe aquela pessoa que não tem filtro? Então, ela falava umas coisas assim que ela nem era tão próxima assim das clientes e falava coisa que não precisava, se intrometia mesmo, dava conselho, sendo que ela nem era amiga. Então, ela já perdeu muitas clientes por causa disso. E outra coisa que eu notei também é que parecia que ela escolhia clientes, tipo assim, ela escolhia quem que ela ia tratar bem e quem que ela ia tratar com frieza, por exemplo. As clientes que ela não gostava muito, ela, tipo, fazia aquela cara de bunda, assim, não conversava direito, fazia a unha lá e cabelo e entendeu? Aquele negócio assim, morno, assim, não dava muita atenção. E às vezes o trabalho nem ficava tão bem feito. É triste, é complicado. Então eu quero que vocês pensem bem nisso. Agora eu vou dar uns exemplos do que você pode fazer para cliente se sentir melhor, né, no seu espaço. Você, desde quando ela entra no teu espaço, você vai receber ela bem, vai falar, oi, seja bem-vinda, fica à vontade, vai oferecer uma água, um café, um chá, o que tiver. Vai ter, se você quiser, pode fazer tipo um bolinho para elas, né? Deixar um bolinho ali. Lá no salão, às vezes, a gente faz os bolinhos e deixa para as clientes mesmo, não pra gente. Mas a gente come, né? Claro. Mas às vezes a gente faz um bolinho ali para dar um agrado para os clientes. Que mais? Tem uns dias especiais, assim, você pode fazer uns drinks, né, não alcoólicos ou alcoólicos, você que sabe. Mas o que eu vi no Instagram uma vez foi, tipo, drinks na taça, assim, bem lindos, assim, até com aqueles glitter comestíveis, assim, fica uma graça. Outra coisa é uns cafezinhos diferentes, cappuccino,
uns cafezinhos diferentes, assim, que dê pra você fazer, né? Tem até aqueles de máquina, né, com cápsula e tudo. Mas é só uma ideia, né? Porque às vezes vai comprar esse negócio é muito caro. Mas é uma ideia, assim. Na hora que ela sentar na sua cadeira, você pergunta pra ela se é a primeira vez que ela tá fazendo sobrancelha, se ela já fez outras vezes. Pergunta a história, né, da sobrancelha dela. Pergunta o que incomoda ela, se tem alguma coisa que ela queira mudar ou algum estilo que ela acha bonito e que se dá pra fazer na sobrancelha dela, se ela tem alguma foto, uma inspiração. E perguntas assim, tipo, pra gerar conexão, você pergunta tipo, você é da onde? Você é daqui mesmo? Mora onde? O que você faz? Com o que você trabalha? E perguntas assim, tipo, simples, né? Tipo, o que você vai fazer no final de semana? Você gosta de sair? Gosta de sair? Gosta de fazer o quê? Sei lá, prefere frio ou calor? Que agora tá esfriando, né? Você prefere o frio ou o calor? Eu gosto de calor, por exemplo. Você gosta de frio? E durante o processo ali do design, você vai conversando com ela, tipo, você faz ali o desenho da sobrancelha dela e mostra pra ela. Fala, assim que vai ficar a tua sobrancelha, você quer mudar alguma coisa? Tá bom pra você? Daí ela responde ela que sim, que não. E você vai mostrando, né, pra ela. Daí se ela for fazer rena ou coloração, você pergunta se ela gosta mais escura, mais clara, mais marcada, mais natural. E se ela nunca fez, você pergunta também pra ela se ela já fez algum procedimento fora o design. E oferece pra ela, tipo, eu acho que a coloração ia ficar bonita na sua sobrancelha. Ou a rena. E se ela tiver uma sobrancelha bonita, você fala pra ela, tua estrutura é bonita. Só que dá pra gente valorizar ainda mais, fazendo isso e aquilo. Ou se ela tiver com uma sobrancelha meio capenga, meio xoxa, você fala pra ela, eu faço aqui um tratamento para as sobrancelhas, que é reconstrução ou spa de sobrancelha, se você quiser experimentar. E também dá dicas para ela de como ela cuidar dessa sobrancelha em casa. Se ela pergunta para ela se ela cuida das sobrancelhas em casa, se ela cuida das sobrancelhas em casa, se ela passa algum produto, alguma coisa nas sobrancelhas ou se ela não passa nada. E dá dicas para ela cuidar dessa sobrancelha. E também dela vir a cada 21 dias, a cada 30 dias para fazer a sobrancelha com você ali. Pra ela manter, né, aquela sobrancelha bonita. E depois que você terminar seu trabalho, você pergunta pra ela o que ela achou, pra ela ser sincera, né, o que ela achou, se ela queria mudar alguma coisa, se ela gostou, né, do seu trabalho. E depois você pergunta pra ela, tipo, você fala pra ela, espero que tenha gostado do meu trabalho, você pode fazer, você tem que a manutenção da sobrancelha a cada 21 dias, a cada 30 dias. Já quer deixar marcada a sua? E qualquer coisa você pode falar comigo, vamos conversar. Fala pra ela ali que se ela tiver alguma dúvida ou queira dar um feedback, é só falar com você. Esteja ali presente, né? Que ela sinta que você se importa realmente. E não que você apenas fez a sobrancelha e tchau, vaze, não quero mais ver. Mas então é isso, esses são os pequenos detalhes. Se você quiser ainda mais ideias, na internet tem umas ideias bem legais que dá pra gente fazer, né, para as clientes. E é sempre bom, né, a gente tá pensando nisso, porque elas... É só você pensar que se fosse com você, né? Quando você entra no lugar, como que você quer se sentir, né? Então, me conta aqui nos comentários se você já faz isso, ou se você já tinha ideia de que esses detalhes realmente fazem diferença. E se você já teve uma experiência como essa em algum lugar. Um beijo!